Então, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir a nossa gravação depois, pela internet, receba as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai iniciar a nossa atividade de hoje, primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que eles estejam conosco em mais esta noite, nos envolvendo, nos abençoando espiritualmente, que seja uma oportunidade de luz e de paz para cada um de nós que nos encontramos aqui presencialmente e aqueles que estão em seus lares também. Iniciando a nossa atividade de hoje, fazendo a oração de São Francisco, que é o patrono aqui da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Mais compreender que ser compreendido. Mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Só antes de começar a palestra, para os que estão presentes e para os que forem assistir depois da nossa gravação, só alguns recadinhos aqui. Nos dias 25 de dezembro e dia 1º de janeiro de 2026, nossa casa estará aberta normalmente para a palestra. Então, 7 horas da noite, teremos palestras nas quintas-feiras do dia de Natal, no dia de Ano Novo. A gente só não vai ter o atendimento de reiki e cromoterapia, mas a palestra normalmente às 7 horas da noite. Então, para aqueles que estão presentes aqui, quem estiver nos assistindo também em seus lares, quem de repente não for viajar, quiser vir aqui à nossa casa não suspenderá as atividades no final de ano e início de 2026. O mesmo vale para o trabalho dos animais, primeiro e terceiro domingo do mês, normalmente nesse mês de dezembro, e no primeiro domingo de janeiro, que é dia 4 de janeiro, também funcionaremos normalmente, só o pessoal que vem no trabalho dos animais, só fazer o agendamento no nosso site, mas funcionaremos normalmente nesses dias, tá bom? Hoje quem vai fazer a palestra para a gente é a nossa amiga Isabela Leon, vai conversar aqui com a gente hoje. Boa noite. Hoje a gente decidiu falar sobre Natal, né? O mês do Natal chegou, então acredito que muitos de nós já tenhamos decorado as nossas árvores, colocado os nossos pisca-piscas. Provavelmente a gente já foi fazer as comprinhas do Natal também, né? Presente para sobrinho, para tia, para mãe, para o pai, e assim vai, que é essa correria de Natal que a gente chama, né? Mas, antes de tudo isso, existe uma simbologia do Natal, né? Ainda que não exatamente no dia 25 de dezembro tenha nascido Jesus, assim como tantas outras coisas na Bíblia, é uma simbologia, né? E o Natal é uma data escolhida por nós cristãos, quando nos assumimos cristãos, para relembrar de Jesus, né? E a palavra é relembrar. Isso é que é importante. Então a gente vai relembrar mesmo sobre o que é o Natal, que muitas vezes passa batido, porque a gente já vai pensando no cardápio que a gente vai servir, que prato que a gente vai levar, que sobremesa que a gente vai comer, todas essas coisas, mas a gente não pensa no que a gente está celebrando, afinal de contas. Né? Se nós somos cristãos, não deveria ser um feriado qualquer. Né? Não é como qualquer outro feriado que a gente tem. Não é um dia só do descanso que a gente vai comer. Não, pelo menos dentro da sua simbologia não é. Então a gente precisa relembrar e trazer para dentro de nós o que é o Natal. E antes da gente falar de Natal, a gente precisa reforçar que o Natal é todos os dias. O significado dele é todos os dias. É clichê, a gente fala isso sempre, a gente vê na TV, mas a verdadeira lição ou conexão que o Natal traz não é ali o dia 25, ou não é também a véspera que a gente se reúne. São todos os dias. E por que a gente fala que o Natal são todos os dias? Porque a gente escolhe, então, o Natal, traz a ideia do Natal para comemorar, para celebrar o nascimento de Jesus Cristo, certo? O Natal é ali o marco
de Jesus, do nascimento de Cristo. E quando a gente fala do nascimento de Cristo, a gente está falando do nascimento daquilo que traz fundamento para o que a gente acredita. O que é o Espiritismo, se não toda a exemplificação, destrinchar as palavras do Mestre Jesus? Não é isso que a gente faz nos nossos livros? Não são esses os estudos que a gente tem dentro do Espiritismo? Não veio o Espiritismo depois de Jesus para trazer mais aprofundadamente o que Jesus nos trouxe? Então, quando a gente fala somos cristãos, a gente está assumindo que esse dia nós reservamos para relembrar o nascimento daquele que é o nosso guia, que é o fundamento daquilo que a gente acredita. Ele não fundou o cristianismo, mas ele é o fundamento para que o cristianismo existisse. Então já começa por aí, por essa pausa da gente fazer essa reconexão conosco quando escolhermos ser cristãos. A gente precisa associar mais ao nascimento daquele que veio para ser o nosso guia, que é pelo Espiritismo trazido como governador planetário, que continua com o planeta e que esteve no planeta desde a sua formação, que se colocou à disposição para que nós pudéssemos entrar na nossa caminhada evolutiva, seguir, que nos trouxe como fazer isso. Então o Natal não é só uma data, não para nós. E aí, não só Cristo nasceu, e aí advém o cristianismo, mas se nós somos cristãos, ele deveria também ter nascido dentro de nós. Porque ser cristão, pelo menos nas nossas idades, pressupõe que a gente não está aqui forçado igual a gente vai, às vezes, né, as crianças são colocadas na evangelização porque o pai e a mãe mandou, ou vai na missa porque a avó leva e assim vai. Não, se nós já temos essa idade é porque nós gostaríamos de estar aqui. Alguma coisa nós estamos buscando por vontade própria. Acredito eu que nós aqui já não estamos mais forçados, alguém não mandou a gente vir, né? Vai lá, dá a mãozinha e vai sentar lá. Só uma horinha, rapidinho. Não tem mais isso, né? Então, quando a gente escolheu, agora sim, uma escolha de não, eu sou cristã, eu sou cristão, isso implica em dizer que a gente reconheceu o nascimento de Jesus Cristo em nós. Não por uma palavra, não porque está escrito, não porque alguém me disse, não porque eu acho legal, não porque é um feriado e aí eu não preciso fazer nada, não tem trabalho nesse dia. Mas porque eu reconheci que ele se conectou comigo em algum momento. E a gente precisa parar para pensar nisso. Porque ser cristão é um exercício. E muito mais, muito além, é ser cristão espírita. Que o espiritismo é uma doutrina de trabalho. Então, muito além vai ser o cristão espírita. E a gente precisa entender ou reconhecer dentro da gente em que momento que isso aconteceu. Porque senão a gente passa a replicar atos. E o Natal é só mais um feriado. E a gente até agora não entende o que a gente está fazendo. A gente está todo ano pensando na farofa. E a gente não sabe o que a gente está fazendo. E a gente faz uma pausa e volta, depois segue a vida e depois é ano novo. E assim vai, tem que comprar roupa nova. Mas o que a gente está fazendo? Eu preciso entender para onde eu estou indo. Porque se nós já temos a nossa idade suficiente de escolher, não, eu quero seguir, então sigamos. E o que significa seguir? É aí que a gente precisa entender. Significa dizer que em algum momento eu olhei para Cristo e falei, é isso que eu creio, é isso que eu quero seguir, é isso que faz sentido para mim, é isso que me tocou. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, em que momento que a gente sentiu Cristo dentro de nós? Em que momento que a gente se tocou e se conectou com Ele de tal forma que passou a fazer sentido, que a gente pensou, é isso que eu quero seguir. Essa é a primeira pergunta. Então não basta celebrar o Natal sem saber o que eu estou celebrando. Não é só o nascimento dele, mas é o nascimento dele em mim, em você, em cada um de nós. Em todos os cristãos espalhados pelo mundo. Esse é o primeiro momento do Natal. E quando a gente fala, então, de nascimento de Jesus Cristo dentro de nós, e aí foi o que eu falei, não basta ser cristão, a gente ainda é cristão espírita, uma doutrina totalmente voltada para o trabalho.
Isso significa que quando eu então entendo em que momento eu me reconheci com Jesus, eu me conectei com Jesus, é a partir daí que eu sou uma nova pessoa. Ou pelo menos esse é o convite a ser feito. Eu deveria tentar ser uma nova pessoa. Porque senão, é o que eu falei, a gente está só replicando algo que é passado, algo que é falado. E eu não conheço então Jesus. Se a gente não está fazendo com consciência, eu ainda não o conheci. Essa é a primeira reflexão. Se eu estou somente replicando algo, é porque eu ainda não tive o meu encontro verdadeiro com ele. Aquele encontro íntimo. Não é um Jesus falado, não é um Jesus que me relataram. É um Jesus que eu senti, que eu conheci. Essa é a diferença. E cada um da sua forma. Assim como foram tantos encontros relatados na Bíblia. Cada um, Jesus conheceu uma pessoa e tocou uma pessoa de uma forma. Então, a gente pensa nisso e aí a gente então entende isso, se ele nasceu ou não. E se não nasceu, nos toca então pensar para onde a gente está indo. E então, se ele já nasceu, o que a gente tem feito com isso? O que eu tenho feito com essa conexão, com esse ser que se colocou na minha frente, que eu me conectei? O que eu tenho feito com isso? Porque se nós dizemos então que somos cristãos e que reconhecemos esse relacionamento com Jesus, isso significa que ele nos convida a uma nova vida. Porque quando você se encontra com Jesus, você passa a ser uma nova pessoa. Esse é o convite. É o que a gente tem de relato na Bíblia. Mateus era quem? Levi. E passa a ser Mateus depois de Jesus. Pedro era quem? Simão. E passa a ser Pedro depois, com Jesus. Paulo era Saulo. E passa a ser Paulo depois. Porque eles deixam de ser para si, voltados para o orgulho, para olhar para um espírito, para um ser que já não vive mais por si, que vive à disposição dos outros. Então eles reconhecem e assumem, eu não quero mais de mim, eu quero mais dele. Eu quero menos do que eu tenho hoje, eu quero menos do meu orgulho, eu quero menos do meu egoísmo, eu quero menos da minha vaidade, e eu quero mais do amor dele, da caridade dele. E por isso que eles passam então a ser novas pessoas. Mas isso exige, não só, como eu falei, não é o encontro nosso com Jesus, não basta me encontrar com Jesus, eu reconhecê-lo e falar, não, agora eu sou uma nova pessoa. Não. Porque Jesus faz o convite. Lembra da passagem? O que ele fala para aquela moça que cometeu adultério? Vá e não peques mais. A responsabilidade é dela. Ela se encontrou com ele. Ela recebeu a misericórdia. Mas vai dela a mudança a partir daquele caminho. Tantas pessoas que Jesus curou e que voltaram a apresentar as mesmas doenças. E ele diz isso em um momento para Pedro. Que ele estava triste porque a pessoa que eles tinham curado voltou a cometer os mesmos erros. Então não basta o encontro. O encontro é o momento que vai ser a decisão da nossa vida. A gente vai para qual caminho agora? Porque eu já reconheci, agora vai de mim. Eu já sei a direção, mas agora vai de mim. E esse é o convite à transformação íntima, a transformação moral. Caminhar com Jesus é se reconhecer a cada dia como um espírito em evolução. É entender as nossas limitações, mas é saber qual que é o direcionamento. E qual que é o direcionamento? Os ensinamentos dele. Tudo que ele nos trouxe. Então, quando eu conheço Jesus, eu passo a ter as ferramentas que eu não tinha. Mas, como tudo dentro do livre-arbítrio, depende de mim, como que eu vou aplicar, como que eu vou utilizar essas ferramentas. Eu posso ignorar. Eu posso decidir fazer desse encontro um simples encontro com qualquer outro espírito. Ou eu posso abraçar esse encontro e falar, não, agora eu conheço um espírito que é um espírito crístico, que
se colocou à disposição, que trouxe ferramentas, que me deu uma direção e que eu tenho para onde ir. Vai da gente. Então, olha como um tema como o dia 25 de dezembro é tão mais profundo do que a nossa reunião ali para comer a nossa farofa de sempre. É muito mais além disso. É muito mais profundo o que a gente está fazendo ali. E claro, a gente acaba se esquecendo. Mas a gente precisa relembrar. E por isso que eu falei no começo da palestra que o Natal, ele não é no dia 25 apenas. Porque isso a gente tem que fazer todos os dias. Não é só no dia 25 que eu me lembro de Jesus. São todos os dias ao acordar e ao dormir. São todos os dias que eu sou agraciada por um novo amanhecer, uma nova oportunidade de evolução. São todos os dias que eu vou dormir e eu tenho a possibilidade de refletir o que eu fiz hoje. Eu caminhei quantos passos com Jesus? Ou não, não foi possível hoje isso. São todos os dias. Então, é só no dia 25 que a gente tem a pausa para relembrar daquele que nos trouxe esse guia, essa direção. Mas são todos os dias que eu aplico isso. E a caminhada, a jornada com Jesus, ela é uma caminhada de passinhos. Então vamos pensar que Jesus já estava no planeta desde a sua formação. Se a gente pensar que hoje a gente já tem as nossas grandes limitações, imaginem quantos milhões de anos atrás, como que a gente não era. E Jesus já estava na formação do planeta. Então olha a evolução, a diferença da evolução. E muitas vezes a gente acha que a gente é tão grande quanto, né? A gente acha que a gente sabe tanto quanto. Mas não, a gente ainda estava assim, ó. E reconhecer isso são os pequenos passos que a gente vai traçando diariamente. Quando a gente fala sobre a transformação moral, a gente precisa relembrar que dentro de nós é sempre feito uma autoavaliação. É sempre se olhar. A lei do progresso é ir construindo a cada dia com o que eu tenho e com o que eu não tenho. Porque o que eu não tenho, eu vou moldando de tal forma que eu vou construir aquilo que eu quero. Então a gente tem, em determinados momentos, a gente pensa muito, por exemplo, na raiva, né? Eu tenho certeza que aqui todos nós já sentimos raiva, de diferentes tamanhos de raivas, né? Mas todo mundo já sentiu raiva. A raiva, se a gente trabalhar, ela se transforma numa energia positiva. Como assim? Sim. Porque pensem comigo, todo o tempo que a gente gastou tendo raiva de alguma coisa, eu não podia ter gastado trabalhando perdão sobre aquela mesma coisa? A lógica é a mesma. Eu fiquei 2 semanas com raiva de você. Eu poderia ter ficado 2 semanas, em vez de matutar o que você fez pra mim, trabalhando perdão. Como que eu vou perdoar essa pessoa? É a mesma coisa. Os trabalhos são idênticos no sentido de esforço, com resultados diferentes. O que eu busco depende de mim. Então, assim, eu posso ficar preso em algo, sim, ou eu posso trabalhar essa mesma coisa de um outro jeito. Como tudo. E isso significa que Jesus trouxe pra gente tudo isso em uma única forma, que é o amor. Ele nos trouxe falando que o amor é aquilo que guia. Não tem a famosa frase citada, o amor cobre uma multidão de pecados? Por quê? Porque o amor é uma energia sublime. É uma energia que ainda o que a gente tem hoje não chega nem próximo do amor de Cristo, do amor de Deus. É uma amostrinha grátis que a gente recebe, aqueles pequenos frascos de perfume. Mas a gente já pode trabalhar em cima dele. E por que eu tô falando do amor? Porque quando a gente decide trabalhar, vivenciar a doutrina cristã, a gente está falando de uma doutrina que tem como fundamento, como base, o amor. O que Jesus traz de grande revelação ali dentro das leis que os judeus conheciam? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Então não basta vocês se amarem. Mas qual que é a referência? O amor dele. Porque ele é a referência para tudo. Então não basta que a gente se ame, mas que a gente se ame como ele. Um amor desprovido de ego, um amor desprovido de orgulho, um amor desprovido de receber algo em troca. Um amor que se doa. Então, ser cristão é viver uma doutrina de amor. O que Cristo pregou nos seus anos aqui foi amor. Tudo que difere disso é construção humana. Interpretação do ser humano das palavras de Jesus. O que ele traz e o que ele... E mais, né? Porque a gente vive uma doutrina, a gente escolhe seguir uma doutrina de um ser que não só pregou, mas viveu exatamente o que estava falando. Porque uma coisa é eu, Isabela, aqui um espírito imperfeito, vir falar para vocês de uma coisa que eu também tô aprendendo. Eu tô junto com vocês, nós estamos todos juntos nessa caminhada. Eu tô falando e eu vou sair daqui, vou ser testada e vou ter que aplicar o que eu tô falando. Aí os espíritos vão falar assim, Isabela, você não falou lá na palestra? Vai, tome, teste pra você. E aí eu escorrego, eu vou, entendeu? Mas eu também tô aprendendo. Agora, ele não. Ele falou de uma coisa que ele viveu, que ele aplicou, que no que ele fazia era perceptível. Então, olha a diferença disso. Era palpável. Não era abstrato, era totalmente concreto. Porque ele falava e acolhia com quem ele estava falando. Então, é outra coisa. Então, trazendo isso para a nossa doutrina, a gente fala, então, que somos cristãos, essa doutrina de amor, então, que nos convida para transformação moral, sempre pautada no amor. Então, eu costumo falar que, assim, quando a gente vai fazer alguma coisa, quando a gente passa, então, a decidir, né? Não, eu vou evoluir, eu vou mudar, como que eu vou fazer isso? Eu vou seguir Jesus. Quando a gente tem esse start, né, de querer mudar, a nossa direção tem que ser assim. Nessa situação que eu tô passando, nisso que eu quero falar, nisso que eu tô vendo, o que o amor faria? Porque se eu faço essa pergunta, eu desarmo qualquer outra coisa. Porque o que o amor faria, eu tenho certeza que a resposta não pode ser dá um xingo, uns gritos, uma surtada. Tenho certeza que essa não pode ser a resposta. A não ser que a gente também está deturpando o conceito de amor, né? Se a gente faz essa pergunta, desarmou. Porque o que o amor faria significa o que Jesus estaria fazendo aqui agora. Porque ele era a exemplificação do amor aqui na Terra. Então, se eu falo, o que o amor faria agora? Eu mesma parece que estou me brigando assim, né? Tipo, opa, Isabela, não vai dar um grito, porque eu estou sendo hipócrita. Então, a gente passa a ter um direcionamento. A gente passa a se vigiar, né? O orar e vigiar. A gente passa a falar, não, isso não é a vivência com Jesus. Isso não é ser cristão. Não significa a perfeição. Cuidado. Porque isso também é uma outra questão que a gente acaba vivenciando, né? A gente quer ser cristão, a gente fala, não, eu vou seguir Jesus. Aí o que a gente acha? Que amanhã a gente vai acordar igual São Francisco mesmo, né? Tranquilo, leve, solto, abrir mão de tudo e fazer uma caridade. A gente vai achar que a gente vai acordar assim, né? Não, vou vender minha casa, vou fazer tudo, vou viver assim, falando todo mundo coisas boas. Não. Cada um tem uma trajetória, cada um tem um caminho, cada um tem uma questão evolutiva própria. E mais, uma coisa que a gente esquece. As situações que a gente tem sido colocadas são situações que ou muitas vezes a gente pediu ou são necessidades do nosso espírito. Então não é para ignorar e sair, não. Agora a gente vai viver o quê? Pernas pro alto na praia, tô zen. Também é um extremismo, né? Porque se a gente parar para pensar, o que a gente está fazendo aqui como encarnado é uma necessidade do nosso espírito. Então as situações difíceis são oportunidades. A questão foi como eu falei, o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje, olhando para uma direção chamada Jesus? É isso. E aí, o nosso guia, essa pergunta é uma ótima referência. Porque então, naquela situação, aquela pessoa que me é complicada, aquela situação que me parece difícil, o que o amor faria agora?
Me dá uma direção, me dá um termômetro. Não, eu vou explodir. Então não é o amor. Então é alguma outra coisa aí diferente de amor. E assim vai. E aí a gente vai caminhando. Por isso que eu falei, a caminhada, a jornada com Jesus são esses passinhos que a gente não dá só no Natal. A gente relembra no Natal. Mas a gente caminha todo um ano. Então é legal o Natal para fazer essa reflexão, né? Mas de um ano inteiro que se passou. E não de um dia. Não de uma véspera ali. Então, como eu falei, Jesus é amor. Deus é amor. Da mais pura forma que a gente ainda não consegue nem entender. Dado o nosso tamanhinho. Mas é um bom direcionamento. A gente é cristão, mas a gente não é só cristão. Estamos numa casa espírita. Nós somos cristãos espíritas. Então, dentro do cristianismo, nós temos uma afinidade por uma doutrina, uma corrente religiosa, que é o espiritismo. E no espiritismo, nos é falado o que Kardec pergunta para os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Olha a pergunta de Kardec. Ou seja, como eu falei, ser cristão é uma doutrina de amor, que foi o que Jesus, nosso fundamento, pregou. Ser espírita é uma doutrina de trabalhar, de exercer, de esforço contínuo. Então, Kardec pergunta, para onde que a gente tem que olhar para se esforçar, para se evoluir? Que é o que a gente está fazendo aqui como espíritos, então. O que os espíritos respondem? Uma palavrinha. Os espíritos respondem uma palavrinha. Jesus, ponto final. Esse é o direcionamento, não tem mais nada. Todo esse textão aqui de baixo é o que Kardec traz de reflexão, mas os espíritos trouxeram uma palavra. Jesus, ponto final. É a ele. A vida dele é todo o nosso guia. E aí Kardec pontua. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Lembra quando Jesus fala, eu e o Pai somos um? O que Kardec está mostrando aqui pra gente? Por que os Espíritos respondem uma palavrinha a Jesus? É o que Kardec fala. É o mais puro. Por isso que ele é a direção. Ele coloca aqui pra gente. Deus ofereceu Jesus como o mais perfeito modelo. Então, qualquer coisa que a gente queira olhar, qualquer coisa que a gente queira entender, qualquer coisa que a gente queira buscar dentro da nossa vida, tem uma direção. É que a gente não busca, mas está ali. O Novo Testamento é a vida inteira de Jesus. Está ali. A gente está chegando no Natal. No Evangelho de Lucas tem 24 capítulos. Se a gente passar um pouquinho, os 2 primeiros, já vai falar um pouquinho do nascimento de Jesus. Leiam em casa. Como que nasceu esse ser? Como que foi a preparação desse ser? O Evangelho de Lucas traz como se fosse um historiador contando. Lucas foi bem detalhador nos fatos, na ordem cronológica dos fatos. Então faça essa reflexão, leiam 2 capítulos para ver o preparo e depois o nascimento dele. Se quiserem seguir os 24, lógico, é uma boa, mas considerando que Natal é o nascimento de Jesus, tem 2 capítulos aí pelo menos. Então assim, é ele, é a vida dele. E o que ele coloca aqui é que Jesus é a expressão mais pura. O que é expressão? Quando eu me expresso, é o que eu estou mostrando totalmente. Então, se eu tenho uma expressão de raiva, vocês vão conseguir ver. Se eu tenho uma expressão de alegria, vocês vão conseguir ver. Jesus era a expressão de quem? De Deus. Por isso que ele era o mais puro. Olha a diferença disso. E é o que os Espíritos trazem. Jesus. Para quem que a gente deve olhar nos momentos bons? Jesus. Para quem que a gente deve olhar nos momentos ruins? Jesus. Tá tudo ali. E o Espiritismo nos traz mais ainda suporte para isso. Dentro, então, do Natal, a gente tem essa reflexão de quando Jesus nasceu dentro de nós e o que a gente tem feito com isso. E quando Jesus nos convida, então, a sermos melhores, e isso depende da gente,
Jesus já fala pra gente. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E depois ele continua, em outro momento. Eu digo isso para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Eu trouxe esses dois versículos como referência porque são versículos parecidos entre si. Que Jesus fala duas coisas. Primeiro, que ele é a direção, e foi como eu falei lá no começo. A gente escolhe então ser cristão porque a gente quer menos do que a gente tem hoje de vaidade, de orgulho, de egoísmo, para mais do que ele pode nos oferecer. Mais como ele, mais do que ele tem, mais o amor. E um segundo ponto é que não só isso, mas ele não nega a nossa dor. E nesses dois versículos ele não fala que vai ser tudo fácil. Que foi o que eu falei para vocês agora há pouco, lembra? Não é porque eu estou escolhendo seguir Jesus que eu vou acordar amanhã na praia com as pernas pro alto tomando água de coco. Não. Isso não significa nada. A gente acha que é isso, né? A gente acha que é assim, mas não, porque nós continuamos sendo espíritos em evolução. O que acontece é que com Jesus a gente passa a ter um direcionamento claro e forte. Eu tenho um consolo. Com o Espiritismo eu tenho o Consolador prometido. Eu tenho um suporte para passar pelo que eu estou passando. Eu tenho um direcionamento, eu tenho uma razão. Que é o que ele fala aqui. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ou seja, não é sem cruz que você vai me seguir, é com a cruz mesmo, só que você vai me seguir. E aí a gente vai juntos nessa, então eu vou te ajudar a carregar a sua cruz. Ele continua aqui, no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo, porque Jesus também evoluiu. Tenham coragem. Então ele não nega isso. E nem faria sentido, porque o Espiritismo fala exatamente sobre isso. Mas muda-se a forma que a gente vivencia isso. Essa é a diferença. E por fim, eu faço o convite, então, em um outro momento, de uma frase que Jesus também diz, né? Ninguém deita vinho novo em odres velhos. Ou seja, quando a gente escolhe, então, verdadeiramente ser esse cristão espírita, eu não mais posso ser a mesma pessoa. Porque um vinho novo num odre velho, racha o odre. Não condiz mais. Por isso que quando a gente é cristão espírita, muitas coisas a gente passa a abdicar. Porque não faz mais sentido para mim. Porque a minha direção passa a não ser o mundo, mas Jesus Cristo. E o legado dele e a mensagem espiritual. Então é um convite sim a que nós sejamos diferentes. Diferentes de hoje, diferentes de ontem e assim por diante. E melhores. E tem um momento tão bonito, como eu falei para vocês também lá no começo, de tantas pessoas que se mudaram depois desse encontro com Cristo, né? E um deles foi Saulo, que vem a ser chamado de Paulo. E Paulo tem uma história muito bonita, de tal forma que ele era uma pessoa que perseguia fortemente cristãos e passa a ser um cristão muito forte. Né? Então ele muda, lembra que eu falei também da raiva, né? Como a gente pode mudar aquele mesmo sentimento. Ele tinha uma raiva enorme pelos cristãos e ele passa a ser um cristão fervorosíssimo dentro de uma vida. Então, assim, tem um momento antes de Jesus, do encontro dele com Jesus, que é exatamente marcado pelo encontro dele com Jesus, e um momento depois do encontro dele com Jesus. Então, é uma representação ótima pra gente sobre o que é ser cristão. E em um momento da vida dele, ele traz, dentro da carta dele a Gálatas, essa frase tão bonita de tudo que ele já tinha experimentado naquela vida, em que, novamente, ele começa com raiva do cristianismo e passa a amar e a seguir Jesus. Então, ele traz essa reflexão da vida dele. E ele fala, fui crucificado com Cristo. Ele falando em nome dele. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, olha só. Em uma mesma vida, ele perseguia cristãos de muita raiva. E em outro momento da vida dele, ele está escrevendo isso. Afirmando de tal forma que ele se permitiu ter esse encontro com Jesus com tanta intimidade, viver Jesus, vivenciar Jesus, que ele fala que ele morreu com Cristo. E quem está ali agora não é mais ele, no sentido de aquele egoísmo que ele nutria, aquela raiva que ele tinha, mas é Jesus dentro dele. Ou seja, os ensinamentos de Jesus, a vivência com Jesus nele. E que agora, a vida que ele vive no corpo, ou seja, relembrando que a gente é uma matéria,
aqui nessa passagem, mas que nós somos verdadeiramente espíritos, no corpo, o direcionamento dele é a fé em Cristo, que me amou e se entregou por mim. Então, olha esse exemplo de Paulo. Que a gente possa, então, ter um Natal abençoado, né? Relembrando, como eu falei, é um lembrete apenas, algo que a gente já sabe, mas relembrando que o Natal é o nascimento de Jesus dentro de nós, um momento de lembrar e todos os outros dias do ano, esse momento de viver verdadeiramente. Então, desejo um Natal abençoado para todos e a presença de Jesus na casa de todos vocês. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre amado e querido, que nos mostra como um guia das nossas vidas, nosso guia e exemplo espiritual. Agraciados pelas palavras da espiritualidade no dia de hoje, agradecidos pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade de elevarmos nossos espíritos e pedimos que Deus permaneça dentro de nós, que a espiritualidade amiga permaneça conosco e que possamos verdadeiramente enxergar Jesus como nossa direção, como nosso guia, que possamos em todos os momentos enxergá-los como oportunidades e nos questionar sempre o que o amor faria, para que nós saibamos a direção de onde estamos indo e para que nós possamos ser reconhecidos de tal forma com Jesus em nossos atos e em nossas palavras. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todo qualquer mal. Que assim seja. Amém. Muito obrigada.